Fala atleta, corredor e corredora, vocês estão bem? Estou aqui de novo, mais uma vez com vocês, eu, seu host, para apresentar mais um Não Corra Sozinho. Espero que vocês estejam bem e acompanhem conosco esse nosso programa. Hoje o programa está recheado de papo legal, científico, hein? E tem uma pegada de qualidade de vida, de esporte, de rendimento, de você que quer conhecer um pouco mais sobre o corpo humano. Então, assim, hoje eu estou muito feliz em receber aqui Eduardo Mazzucato. Ele que é fisioterapeuta, né, Edu? Tem uma vasta experiência aí de alguns anos já na área esportiva, dando qualidade de vida aqui para a população de São Sebastião. Edu, seja bem-vindo. Perfeito. Obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra. Que isso, a honra é nossa em recebê-lo. Edu, mas e aí, vamos lá, conta um pouquinho pra gente da sua história, sua longa e vasta experiência. A gente estava conversando aqui agora há pouco, pessoal, nos bastidores, e eu espero que essa energia transpasse um pouco para vocês, que o Edu é um querido. Obrigado. Bom, eu sou fisioterapeuta desde 1999 e a minha carreira profissional, logo no começo, ela já foi levada para a fisioterapia do esporte, reabilitação do esporte, porque eu tive o privilégio, né, de ser estagiário de um grupo muito conhecido, né, um clássico, eu digo, da medicina do esporte, de São Paulo, principalmente do setor de fisioterapia, né, do Forgas e Monteiro, que são dois professores. Legal. Assim, são dois lendários, assim, mestres da fisioterapia do esporte, né? E logo que eu me formei, né, formado em 2000, eu recebi uma proposta para vir para São Sebastião, né, trabalhar na UTI da Santa Casa. Isso me tirou desse grupo de fisioterapia do esporte, mas eu consegui, né, ao longo desses anos em São Sebastião, também montar os meus consultórios e eu acho que a energia, não sei o que é, né, meio que direciona a tua carreira para determinadas coisas. Embora eu tenha trabalhado com UTI, eu gosto muito de regeneração de tecido e dor, mas sempre tem um fluxo de atleta, sempre tem um fluxo de esporte, assim, né, que dá um ar na clínica de uma clínica de fisioterapia do esporte. Que legal. E para mim é um privilégio, porque trabalhar com esporte... Você clinicava aqui em Boiçucanga? Sim, eu fiquei 20 anos clinicando em Boiçucanga, né? E de 2000 a 2020, e por volta de 2014 eu montei um outro consultório no centro de São Sebastião, e daí comecei a migrar, a dividir a carga horária. Depois em 2020, no começo de 2020, né, já tinha rumores da pandemia, eu fixei a minha carga horária toda lá na clínica do centro da cidade, né? E o Dr. Adriano Faustino, que é um fisioterapeuta sensacional, um parceiro que eu tenho, assim, maravilhoso. Ele assumiu integralmente a clínica aqui de Boiçucanga, que me deixa o coração quentinho também, porque é uma clínica de 20 anos, né? É um filho, assim, né? Mas a clínica ficou em excelentes mãos, né? E daí eu toquei minha carreira privada, né, da clínica, desde 2020, só na clínica do centro da cidade. Que legal, Edu. E diz uma coisa pra gente, você já se aventurou na corrida também? Já, eu tive o meu momento de corredor, né? Por volta de 2016, se não me engano, 2016, eu me vi numa situação de correr, não por qualidade de vida, ou digamos assim, por qualidade de vida, não por performance. Legal. Né? Eu estava num momento chateado, questões pessoais, né? E isso me levou a correr porque aquilo me dava um alívio, aquilo me fazia um tratamento, sabe, das minhas emoções, né? E eu comecei ali correndo meus 3 quilômetros, depois fui para os meus 5 quilômetros. E quando eu comecei a ver que eu estava gostando, eu já limitei em 8, porque eu precisava trabalhar, eu tinha aquele horário da madrugada, eu acordava 4h30 da manhã para ir correr com... É para quem gosta. Super feliz. É para quem gosta, esse horário separa. Porque eu ainda estava com esse horário misto aqui do posto de saúde de Boiçucanga, então eu morava no Porto Grande, né, nessa época, então eu acordava 4h30, corria,
até às 5h30 da manhã. 6 horas, 6h20 eu já estava pegando o carro para vir para o plantão em Boiçucanga, né? E foi um período muito interessante porque eu sabia que eu ia viciar mais do que eu já estava viciado. Olha que e eu legal. precisei controlar o meu tempo de corrida, né? Para eu não me expor demais. Mesmo porque eu não ia ter tempo de descanso, eu não ia ter alimentação suficiente para sustentar aquele gasto energético, aquele estresse, né, da corrida, né? Então, o que eu fiz? Eu usei uma estratégia pessoal. No dia que eu acordava mal, me arrastando, eu corria 5 quilômetros. Legal. Mesmo que no terceiro eu não estivesse aguentando, mas eu ia até os 5 quilômetros. E no dia que eu acordava voando, eu limitava em 8 quilômetros. Essa foi uma estratégia que eu usei para eu não exagerar, porque dá vontade de exagerar. Dá né? sim. Mesmo para quem é treinado, mesmo para quem tem conhecimento, né? A hora que você tem aquela descarga de neurotransmissor que te enche de prazer, se deixar você faz os 20 quilômetros mesmo sem estar preparado para isso, né? Então, já sabendo que isso não seria uma boa ideia, eu limitei a minha corrida entre os 5 e 8 e também defini que eu correria, daria 2 dias de descanso para correr outra vez, depois mais 3 dias para correr. Que legal. Então, eu me controlava dessa forma. Já entra um pouco da sua experiência também na área para... Eu dei a sorte de começar a correr com alguma experiência já. Isso, né? você roubou no game. E foi bom, foi uma delícia. É legal a gente já entrar nesse assunto, Edu, até porque a gente tem um público muito grande que nos assiste, Sim. que ele nem é corredor ainda, mas está iniciando na corrida, já está gostando, nos assiste, ou procura vir para a corrida por uma questão de qualidade de vida, de bem-estar, né? Fantástico. Dá algumas dicas pra gente de como essa pessoa pode iniciar e não se lesionar, né? E você que faz uma análise integrativa do corpo humano, conta um pouquinho pra gente também sobre isso. Sim. A corrida é um esporte maravilhoso, né? É um esporte terapêutico, desde que você use as dosagens recomendadas pelo profissional de educação física, né? Ou pelo seu técnico de corrida, profissional de educação física, enfim. Como qualquer modalidade de esporte, ela depende sim de estratégia, de técnica, de cuidados ao redor, cuidados prévios, né? Cuidados pós-corrida, né? E isso não é tão simples, embora seja um esporte simples de se praticar, né? Eu penso hoje, né? Eu penso que você deve procurar sempre uma orientação de um profissional que ele vai te instruir a respeito de sistemas de geração de energia por alimentação, ele vai te instruir a respeito de exercícios preparatórios para a corrida, né? O profissional ele vai te instruir a respeito de formas adequadas de se movimentar até alcançar a condição de corrida, quantidade de corrida, seja em velocidade, em tempo, em distância, né? Muito importante. São fatores de dosagem, são variáveis de dosagem, né? Das outras modalidades de treinamento que vão dar suporte para essa corrida, né? E algo que eu acho fantástico que é descanso. Que no treinamento... Descanso também é treino, né? Eu costumo falar muito isso. Exatamente. O descanso é quando o corpo vai melhorar, vai se aprimorar para a próxima dosagem, né? Então, são temas assim super importantes, né? Como eu devo começar? Começa com a orientação do sistema gerador de energia, alimentação. Não é todo alimento que é bem-vindo nessa prática de esporte. E o alimento ele entra antes, ele entra muitas vezes durante, né, quando é uma prova mais longa, uma corrida mais longa. Isso para quem já está intermediário avançado. E também no pós-corrida, a alimentação é extremamente importante para a corrida, né? Depois tem uma série de testes que precisam ser feitos, né? Para ver se o corpo está habilitado para iniciar um sistema de corrida. Tá. Né? Então, a gente pode dividir, né, entre testes articulares, testes musculares, né, testes neurológicos. Esses são os 3 que eu costumo enxergar mais. Né? Dos 3, eu particularmente, eu gosto mais dos testes neurológicos. Eu acho que eles têm que... O sistema neural ele tem que ser preparado antes, né, para que você possa ter boa saúde articular, que você possa ter boa saúde muscular. Interessante. Né?
Por que isso? Porque o sistema neural, ele pode te proteger, né, de uma forma mais restritiva, deixando a articulação mais rígida, deixando o músculo mais rígido, né, diminuindo a tua força, teu equilíbrio, tua flexibilidade, tua coordenação motora. E se você for correr arrastando tudo isso, com certeza você vai gastar muito mais energia e você vai chegar nas lesões muito mais rápido. Né? É como acelerar um carro com freio de mão puxado. Não é? Vai andar o carro, né? Mas com certeza vai dar problema. Então, quando a gente faz os testes neurológicos, inicialmente os testes neurosensoriais, que é a minha área de atuação, e a gente corrige, né, a sensibilidade de alguns sensores principais. Quando a gente vai para os testes mais ortopédicos, né, que são os testes musculares, os testes articulares, os testes tendíneos, a gente percebe que já tem um corpo diferente. Se a gente vai para os testes articulares, os testes tendíneos, os testes musculares, com os bloqueadores neurais, você vai ter falsos resultados. Porque muitas vezes, hoje, né, ainda nessas abordagens um pouco mais tradicionais... Clássicas, tradicionais, a parte neural ela fica um pouco de lado. Sim, fica. A parte neural de todo o sistema, né? Mas principalmente do esporte, a parte neural ela é muito subestimada. Mesmo porque a gente não tem muitos especialistas habilitados em avaliação neural, principalmente neurosensorial, né? E a mecânica sempre chama muita atenção. É apaixonante a mecânica, né? É a moda da rede social, né? Também tem isso, né? Mas até todo estudante, né? Todo estudante na educação física, com certeza, assim, na fisioterapia também. Então, todo estudante, ele fica apaixonado em querer conhecer um joelho, querer conhecer uma coluna, querer conhecer um quadríceps, né? Que é um músculo maravilhoso. E a gente vai, estuda fibras, estuda tudo mais. Mas, na verdade, sim, o que controla toda essa estrutura é o sistema neural, né? É uma falha na formação. É uma falha na formação acadêmica e é uma falha também na formação pós-acadêmica, né? Muitas vezes a gente vai fazer já uma especialização, um curso de biomecânica, mas a gente nem sabe o que é controle motor. A gente não sabe o que é controle motor, né? O que cria uma condição de cegueira seletiva, que a gente tinha comentado, né? Que é um termo científico, né? Que é aquele hiperfoco do especialista naquela área de interesse dele que ele gosta, mas o que está do lado ele negligencia. Né? Então a gente vê muito isso, né? Vamos começar a corrida, vou fazer os testes biomecânicos, né? Tá com fraqueza do glúteo médio, tá com uma tensão excessiva da cadeia posterior de músculos, né? Coxa, panturrilha, quadrado lombar, desequilíbrios musculares de forma geral, rigidez do tornozelo, que a gente vê bastante também no início nos corredores, tal. Pouca mobilidade articular, né? Exato. E tá bom, e como se isso fosse uma verdade absoluta, mas esse é um teste que ele deveria ser secundário, porque se você tem os bloqueadores neurais, né, com certeza você vai encontrar falta de força, falta de equilíbrio, falta de flexibilidade, porque é uma condição de proteção, é o freio de mão puxado do corpo. Então ali, na verdade, seu corpo está te dando alguns sinais. Ele está te dando sinais de que ele não vai te liberar potencial físico, porque ele está inseguro. Olha que interessante. Né? Então, quando a gente fala que corrida é cabeça, é mente, está na cabeça, tá certo, então. É mente também. Algumas coisas não estão na mente diretamente, né? Sim. Como os sensores, né, do corpo inteiro que captam informação do ambiente e captam informação também da periferia do próprio corpo, levando essa massa de sinal para os centros de controle, sejam na medula ou no sistema nervoso central alto, né, nos encefálicos. E esse centro, que é a gerência do corpo, né, vai pegar essa massa de informação, vai conversar numa reunião rápida, extremamente competente, e vai olhar para baixo e falar o que eu tenho à disposição de mecânica, né, e quanto eu tenho disponível dessa mecânica para corrigir essa questão. Numa fração de segundo. Seu corpo está a todo momento tentando otimizar. O tempo inteiro ele está fazendo leitura e resposta, leitura e resposta, leitura e resposta. Isso é fabuloso. A gente está falando, por exemplo, de uma fração de segundo numa passada de corrida de 100 metros. Né? Os caras estão fazendo quase a 8 segundos. Sim. Não é? Sim. Então, imagina a velocidade que é processar isso e o nível de acerto que é. Agora, qual
qual é o caroço do negócio? E se o sensor estiver desregulado? Ele vai passar uma informação de má qualidade, o sistema nervoso central ele está preso aqui dentro, ele vai ter que acreditar nisso, porque ele confia, e ele vai mandar o corpo corrigir errado. Corrigir errado ficou estranho. Mas, Não, sim, mas... se ajustar de uma forma inadequada, isso acontece muito. Para o corpo ele está otimizando o que ele tem. Ele confia na informação, ele olha e manda bala, né? E como que funcionam esses testes, Edu? Então, existe uma ciência... Na prática, assim, né? Existe uma ciência que eu uso, né? Que chama Prática Neurosensorial, do professor Philippe Villeneuve, que é um francês genial. Por volta de 40 anos atrás ele desenvolveu essa ciência. Ele é um neurofisiologista francês, né? A neurofisiologia francesa é fabulosa, né? Então ele desenvolveu uma metodologia de teste de sensores, né? E dentro dessa ciência dele, uma metodologia de normalização desses sensores. Né? É uma ciência que eu sou apaixonado, eu acho que de tudo que eu já aprendi na minha vida, do que diz respeito à ciência da saúde, isso foi o mais legal. Que legal. Se eu tivesse que ter aprendido uma coisa só na minha vida, com certeza eu gostaria de ter aprendido isso. Né? Então, assim, em termos práticos, né? A gente recebe o atleta na clínica, a gente submete a diversos testes extremamente simples, são testes extremamente confortáveis. A gente vai botando um leve estresse em cada sensor e vê a resposta. Tá. Né? Então, se o sensor ele é um sensor normalizado, sob estresse ele não vai se irritar. Se o sensor ele já estiver irritado, com estresse ele vai irritar mais ainda e vai criar bloqueios no corpo. Ele vai dar referências de bloqueio. Né? E o que a gente faz? Depois, com metodologia específica, normaliza a atividade desses sensores e retesta. Normalmente, na hora você já tem a resposta, porque o sistema neural ele não depende de tempo. Que interessante. É muito interessante, é muito interessante. E por isso que eu chamo a atenção, né, de quem vai começar e chamo a atenção dos colegas também, né, da educação física e da fisioterapia, para que não negligenciem esse perfil de teste e que isso seja feito antes do teste biomecânico. Tá bom? Porque se tiver algum tipo de situação onde o sensor ele está desregulado, né, para proteção, com certeza ele vai atrapalhar o resultado do teste muscular, ele vai atrapalhar o resultado do teste articular, inclusive do teste neurológico de movimento e equilíbrio. E aí você acaba não encontrando a causa. E você parte, depois você trata parte... o sintoma, mas não a causa. Com certeza. Se for levar por essa ótica. Mas mais importante que isso, você imagina um indivíduo que não tem queixas. Certo. Né? Mas ele vai começar um sistema de corrida que você tem que avaliar, né? Todo o potencial físico dele, toda a história dele, tudo que aquele corpo tem. Aí você vai calcular todo o sistema dele de cargas, de tempo, de descanso, né? Você vai calcular tudo isso baseado naquela informação do teu primeiro teste. E se esse teste já veio com informação errada, tem uma chance muito grande de você dosar errado o exercício. Sim. Né? Porque você acaba não fazendo uma análise integrativa, que era o que a gente estava comentando aqui há pouco, né? E a gente tem algumas situações. Não conseguir bons resultados, porque você está dosando errado. Se você dosar para menos, você vai subestimar o treino, e treinamento subestimado não tem resposta. Claro. Né? E para mais você vai ter um over. Exatamente. Ou então você superestimar e dar uma dosagem de carga que vai levar, né, para aquela fase o indivíduo para uma lesão precoce ou uma dor crônica, por exemplo. Nossa, que interessante, Né? Edu. E quando a gente fala um pouco dessa fisioterapia mais integrativa e tudo mais, pode ser que você recorra a outros profissionais de áreas assim, sei lá, um dentista para te ajudar a solucionar algum caso? Sempre. E eu tenho a minha equipe de Porto Seguro, né? Tenho vários, graças a Deus, né? Na minha equipe ideal, todos os profissionais participam, mas na minha prática clínica, principalmente o corpo de profissionais da educação física, tá bom? Que é a grande massa de profissionais assim que responsáveis pelo sucesso da questão toda. Tá bom? Médico do esporte,
Médicos ortopedistas, eu tenho as minhas preferências também. Que legal. Cardiologista, tem que ter cardiologista na equipe, Sim. tá bom? E dentista, tem que ter dentista na equipe também. Sério? É muito importante E psicólogo. Também? Dentista é extremamente importante. Pô, mas eu vou correr, o que minha boca tem a ver? Exatamente por isso, porque nós negligenciamos a questão sensorial, a questão neurológica, né? Os sensores da boca, principalmente os vinculados com o nervo trigêmeo, eles são extremamente importantes para ajuste do centro de gravidade e controle de tensão, de tônus muscular. E sensibilidade de dor também, né? O nervo trigêmeo é um nervo extremamente potente, né? Ele tem as famosas emergências, né, para os terços do rosto, mas ele tem projeções encefálicas e ele tem projeções na transição entre o crânio e a coluna cervical, que já não são mais encefálicas, né? Então já são externas. Não, para fora, aqui na base do crânio. Nossa, que legal. Exatamente. E a gente encontra projeções do nervo trigêmeo nos forames sacrais. Então ele não é só um nervo craniano, né? Dessa forma, uma perturbação do nervo trigêmeo num bruxismo, num apertamento dentário ou num distúrbio de mordida, uma mordida unilateral ou qualquer tipo de discrepância, né? Mau ajuste do encaixe da mordida, você pode perturbar o nervo trigêmeo a ponto de você ter, por exemplo, uma dor na sola do pé, que não é a fascite plantar, mas o sintoma é idêntico, o sintoma é idêntico. E aí, erroneamente, a gente pode estar tratando como fascite plantar. Vai fazer os exercícios, vai fazer um mundo de fisioterapia e não vai ter o resultado. Assim como a dor anterior do joelho e a lombalgia. Esses três, na minha prática clínica, eles são clássicos que podem estar relacionados com distúrbio de mordida. Por conta da interferência no centro de gravidade e na sensibilização do sinal de dor. E aí esse atleta, aluno, atleta amador, ele acaba parando de correr, ele acaba começando a fazer algum fortalecimento específico, porque querem tratar a parte mecânica primeiro. Exatamente. E quando na verdade ele precisava ir no dentista para ajustar essa questão do nervo. Dentista especialista em ajuste neurosensorial. Né? A gente tem algum aqui na região? A gente tem alguns na região, né? Aqui em Boiçucanga especificamente tem a doutora Cássia Kistner, que ela é fantástica nisso. Interessante. Doutor Davi Benedetti no centro de São Sebastião também, né? E o Anderson Martinez, que são os 3 dentistas que eu mais encaminho os pacientes aqui da região. Legal. Dr. Anderson e Dr. Davi no centro de São Sebastião e doutora Cássia aqui em Boiçucanga. Eu não abro a mão de trabalhar com eles, como eu falei, eu tenho as minhas preferências. Claro. E eu aprendi, né, inclusive com eles, né, quão é importante a gente fazer o ajuste desse sistema, detentor de um dos captores neurais mais importantes, né, para que a gente possa depois ter a liberdade mecânica e neurológica do corpo, né, para a gente poder depois usar em livre demanda com o esporte, tá bom? A gente teve o privilégio, né, de conversar um pouquinho antes das gravações, então eu não lembro o número, a quantidade de pacientes que foram para a clínica tratar com fascite plantar. Eu tenho muito conhecimento em tratamento de pé, eu trabalho com as palmilhas, confecção das palmilhas, avaliação do pé. Eu tenho na clínica muito recurso de tecnologia para tratamento desse tipo de desordem, cicatrização e dor. E nesses casos que o distúrbio está no captor oclusal na boca, o meu melhor resultado na clínica fazendo sessões de fisioterapia foi 70%. Ainda restou 30% da dor, que só aliviou depois da primeira sessão de tratamento odontológico. Então, mesmo você fazendo as intervenções, sem o tratamento neurológico, não é 100%? Sem o tratamento odontológico. Nesses casos específicos, né, desses pacientes, eu não consegui chegar no 100% com a fisioterapia. E depois da primeira ou segunda sessão de tratamento de ajuste neuroclusal, que é extremamente discreto na boca, os pacientes já mandaram mensagem para mim na clínica e que já estavam voltando a correr. Olha que interessante. Olha como é importante a equipe. Sim, né? Como é importante a equipe. E é legal, você comentou agora da fascite plantar e a questão de pé, né, que a gente estava comentando aqui. Gente, eu queria que os bastidores fossem gravados, porque às vezes aqui nos bastidores rolam uns assuntos bem legais e
às vezes até polêmicos, né? É verdade. E essa questão do pé, né? Fascite plantar, vamos pegar aqui para quem está começando a correr, geralmente são lesões muito comuns, né? Acontecem com uma certa rotina, fascite plantar, canelite, síndrome do iliotibial, banda iliotibial, a lombalgia. Então, assim, lombalgia. E a gente começa a ver que são todas lesões de base, de pé. Qual a importância do nosso pé estar bem? Você que é um especialista nessa área, que tem muita vivência, que a gente comentou agora há pouco, especialista, não quero que você tenha uma cegueira seletiva, não é isso? Mas tem muita experiência nessa área do pé. Eu tenho um cuidado especial com o pé. O pé é a base do corpo. O pé é a base do corpo. O pé, ele tem uma estrutura extremamente complexa, ele tem muitos ossos, muitas articulações, né? O pé é responsável pela adaptação do corpo no planeta. Então, todo tipo de desordem ou perturbação ou alteração fisiológica de movimentação que acontece no corpo, é importante que o pé faça essa adaptação suave com o planeta, né? Para que a gente continue em pé ou continue em movimentação sem as maiores perturbações, né? Eu gosto de falar que o chefe, ele está aqui dentro. Né? O chefe tá lá em cima e o corpo é um pêndulo invertido. A oscilação maior está na parte de cima. Então você imagina que o centro principal de controle, se ele fica num pêndulo invertido, desnorteado, não tem nada para baixo disso que vá se nortear. Verdade. Né? Então é importante, né, ter uma base que seja uma base de excelente estabilização com compensações refinadas. Interessante. O que torna os sensores do pé muito mais importantes para o cérebro, para o encéfalo, de forma geral, e para a medula, do que outros sensores que nós somos apaixonados. Por exemplo, o olho o olho é algo que é encantador, né? Sim. As orelhas. Seu contato nariz, com o mundo, seu primeiro contato. Exatamente, com o mundo. É a impressão que a gente dá. Agora, esses sensores, eles têm uma impressão do que acontece. E o pé não, o pé, ele está na face da Terra, né? Então, o pé, ele dá uma informação realista para o sistema neural alto, né? Para o sistema nervoso central, o que ajuda demais o sistema a arrumar tudo que está entre o pé e a cabeça. Né? Então, aquele sensor, principalmente os sensores de pressão, os sensores que estão na primeira camadinha da pele, no menor deslocamento do pé, o sistema neural já sabe o que está acontecendo, então ele logo olha algum grupo de músculo e fala, puxa um pouquinho mais daqui. Aí ele arruma o centro de gravidade, ele vai fazendo correções do centro de gravidade. É assim que funciona o sistema. E por isso que eu gosto de chamar muita atenção para os sensores. Sim. Não só os grandes sensores, olho, boca, né? Quando a gente estava falando da boca, por exemplo, agora, né? Mas esse sensor do pé, se ele passa uma informação de baixa qualidade, uma informação errada para a medula ou para o sistema nervoso central alto, não tem nada que vá funcionar correto depois disso. Por que eu chamo essa atenção? Porque nós somos fissurados por exercício. Exatamente. Aí eu tenho uma lesão... Aí eu negligencio ir no profissional, no fisioterapeuta, no ortopedista, no profissional, porque eu vou parar de praticar minha atividade, minha corrida. E aí? E o problema vem antes disso, porque quando você tem uma lesão, você tem uma doença, isso fica evidenciado. E quando você não tem a lesão e a doença, você só tem um mau funcionamento. E isso é discreto. Interessante. Isso não é perceptível para a nossa consciência. Só está alimentando o subcórtex, que não tem consciência ali, é o centro de automatismo. Isso é muito traiçoeiro, porque o seu corpo está funcionando com o que ele acha que é uma boa informação, mas não é. E você não percebe, porque isso não é consciente. Né? Então você pode, inclusive, estar solicitando movimentos nos exercícios e que teu sistema nervoso central não vai responder bem a eles, porque ele não tem a aferência, ele não tem a chegada de informação saudável. Ele acha que está certo, mas está errado. Então, isso é muito delicado. Por isso que eu gosto bastante de analisar sistema sensorial, né? E certificar de que o sistema sensorial ele vai, de fato, fornecer informação realista, né? Para que o gerente do corpo, o dono do corpo, que é o sistema nervoso central, tenha dados corretos
né, para ele depois passar a informação correta para o sistema mecânico. O sistema mecânico não é o mais importante do corpo. Que interessante, Edu. O sistema mecânico, para o corpo, ele é uma carcaça, é uma carapaça, ele é um escudo de proteção. Ele é um escudo de proteção. O que vem atrás dele é importante. Né? Sistema neural, artérias, veias, os órgãos vitais e as emoções. Isso é o que está mais alto, né? Então, num jogo de xadrez, fazendo um paralelo já com o esporte, né, com o seu xadrez, digamos que o sistema ortopédico é a primeira fileira de jogadores, certo. Os peões. Então, proteção. Se tiver alguma coisa errada no jogo, com certeza o jogador vai mandar um peão defender, mesmo que vá tomar um prejuízo. E é por isso que a gente tem tantas lesões ortopédicas, a gente tem tantas queixas ortopédicas. Porque por trás dessas queixas ortopédicas você pode ter certeza que tem uma proteção ou do sistema neural, ou do sistema vascular, ou de órgãos e vísceras, ou emoção. Interessante esse paralelo, Edu. Então, muitas vezes pode ser que a lesão não está especificamente naquela parte que está te acusando a dor ou te dando um sinal de desconforto. Exatamente. Pode estar em qualquer outro local. A raiz dela, sim. E aí o corpo está usando de uma proteção. Há uma proteção. Expôs aquela região como uma proteção, né? E essa proteção, a agressão excedeu a capacidade do tecido e o tecido lesionou ou apresentou algum tipo de falha ou queixa, né? Isso pode ser uma disfunção emocional. Isso pode ser principalmente emocional. Tá. Que aí causa neural. Exatamente, e aí é uma cadeia. Que tem o seu par gêmeo, né, do neurovegetativo, que é o automático do corpo, que controla todas as funções de sobrevivência sem a gente precisar pensar nele. Né? Então, esses dois estão na escala mais alta de controle, o emocional junto com o neurovegetativo. Depois a gente tem o sistema circulatório junto com órgãos e vísceras, depois a gente tem o neural periférico. E depois a gente tem o neural muscular, neural articular primeiro e depois o neural muscular. Então vejam, por isso que eu falo, um cuidado que a gente tem que ter com a avaliação clássica, a propedêutica ortopédica clássica. Vou fazer um teste do tendão e o resultado que der é. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Eu ouço bastante disso. O meu aluno, ele está com... Eu encaminhei para você, Eduardo, porque o meu aluno está com encurtamento da cadeia posterior. Né? Encurtamento de cadeia posterior, tensão excessiva, né? Principalmente, e falta de mobilidade dos músculos da parte de trás da perna, da coxa, glúteo e costas, né? Ele não consegue abaixar, mal consegue amarrar um cadarço. A primeira coisa que eu penso é, esse sistema está protegendo o quê? O quê? Por quê? A rigidez, ela não é uma alteração da forma da proteína do músculo. Actina, miosina, tropomiosina, isso é igual para todo mundo. Por que alguele sistema está mais tenso do que o de outro indivíduo? Provavelmente está protegendo alguma outra região. Não é uma aderência, não é uma fibrose. Aquilo lá é escolha de tônus. Capacidade de tensão da membrana celular. Né? E se ela está tensa, ela está em alerta, ela está protegendo alguma coisa. Eu fiz um alongamento forte para ver se flexibiliza. Então você acabou de tirar uma proteção de algo que você não sabe o que é. Eu não faço isso. Quando na verdade não foi reprogramado e a causa ainda não foi encontrada. Exatamente. Eu particularmente, quem trata comigo sabe, eu não tiro proteção que o corpo escolheu antes de saber qual é a raiz do problema. Legal. Porque muitas vezes aquela proteção é o melhor que se tem. Não é? Então, seu corpo está fazendo escolhas inteligentes. Exatamente. Né? O princípio da individualidade que a gente falou muito. Exatamente. Então, assim, eu sou um crítico do alongamento, eu sou crítico do alongamento e eu sou favorável a treinamento de mobilidade e treinamento de flexibilidade, mas eu sou crítico de alongamento. Principalmente esses alongamentos que você não fez a avaliação integrativa do indivíduo e vai lá e sai alongando a pessoa, sedando o sensor, né, que inclusive tem um nome, é fuso neuromuscular, o sensor do músculo, né? Você seda ele e relaxa, que gostoso. Você acabou de desproteger um sistema. E quando esse sistema acordar, ele vai voltar igual um siri na lata. Eu também tenho algumas ressalvas sobre alongamento, principalmente antes da atividade. Exatamente. Então aí relaxou, deu esse estímulo aí no sistema fuso,
e aí saiu para correr. Exato. Desprotegeu? Desprotegeu. Você não levou em consideração que aquele sistema neurovegetativo, que é extremamente complexo e sofisticado, ele chegou àquela conclusão que aquilo é mais seguro. E você foi lá só tirou a escora. Né? O muro está caindo, você vai lá e tira a escora porque está atrapalhando a calçada ali. Né? Então, isso é algo que me incomoda muito. Sim. Me incomoda muito. Né? Eu acho que o alongamento é uma ferramenta para uso raro. Você tem que fazer muito bem as escolhas. Porque quando você corrige o sistema e você tira o sistema de risco, automaticamente flexibiliza. Sim. Vou dar um exemplo, né? Uma das questões que faz a cadeia posterior, né, os músculos de trás do corpo, ficarem mais tensionadas, é exatamente o erro na calibração do sensor do pé ou da boca, jogando o centro de gravidade excessivamente para frente. Para não cair de rosto no chão, o que o sistema faz? Cria uma tensão atrás. Sim, tá te freando. Exatamente. E se a gente alongar e flexibilizar, a pessoa vai de cara no chão. Então, não é só alongar quem está rígido. Se você não entendeu a jogada, é melhor que você nem faça. Né? Então, antes de fazer alongamento de cadeia posterior, você se habilite, né, em exame neurosensorial de boca e pé, principalmente. É um conselho que eu dou para quem gosta de fazer alongamento de cadeia posterior. Né? Se você chegar à conclusão que não tem um defeito ali, ok. Né? Mesmo assim, não entendo porque uma pessoa ficaria rígida. Sim, né? Sim. Ainda mais se for de uma hora para outra. Exatamente. Né? Que é o que acontece. Sistemas de proteção. Fala, nossa, né? Do nada estou com uma rigidez aqui muscular. Me alonga aqui, professor. Pois é. E tem essa, né? Hoje eu estava com uma atleta na clínica e a gente estava num papo muito interessante, né? A respeito principalmente de alongamento, assim, né? E eu estava falando para ela, né? Que tem um ponto de vista meu a respeito do alongamento que é assim... Quando você alonga, geralmente você pensa em fibra muscular. Ah, mas fibra muscular é actina, miosina, tropomiosina, é tudo elástico. Você puxa, espera um pouquinho, ele vai fazer a deformação plástica ou a deformação elástica. Né? Acontece que ali está passando artéria, veia, capilares, nervo, está passando, sabe, uma série de outras estruturas que não querem ser esticadas. E que provavelmente aquele músculo tenso está justamente protegendo uma irritação desse sistema. Você não sabe se tem uma inflamação vascular, mesmo que seja pequena, você não sabe se tem uma irritação neural. Interessantíssimo. Né? E como a musculatura é um invólucro maravilhoso, né, de ajuste, é fantástico, pode ficar rígida, pode ficar mole, pode esticar, pode contrair, sabe? Então, mais do que inteligente que a biologia, Deus... Né, tenha criado um sistema tão sofisticado que alguma estrutura mais importante, se precisar, seja protegida por tensão muscular. Sim. O nosso corpo humano é uma máquina perfeita. Exatamente. A grande verdade é perfeita, essa. Né? É obra de Deus. A obra de Deus. Né? Não teria como não ser perfeito. Eu só tenho uma crítica, deveria vir com manual, né? O homem se afastou de Deus e perdeu o manual. Perdeu o manual, é Essa verdade. É a verdade, veio com o manual, né? Então, é por essas e outras que eu considero o alongamento uma ferramenta potente, mas para uso raro. Eu consigo flexibilizar hoje os meus pacientes fazendo ajuste do sensor. Sim, interessante. Entendeu? E aí, o quanto é importante a gente procurar, de fato, um profissional, uma abordagem mais integrativa, né, Sim, muito importante. Porque... Ok, a gente está falando aqui de situações do cotidiano, uma lesão, uma fascite plantar ou até mesmo uma lesão ali um pouco mais rara, que é a questão da iliotibial, né, do trato iliotibial, mas beleza, isso geralmente vai acusar quando eu estou correndo. Exatamente. Né? Mas eu corro 1 hora, 1h10, 1h30 de treino. E as outras 22h30? Exatamente. São importantes? Isso é muito mais importante. Isso é muito mais importante. A gente tem, né, como já citou, a gente tem essa importância máxima de se estipular boas doses na hora de prescrever o exercício. Sim. Né? Porque uma dose alta vai exceder a capacidade do tecido e é quando as coisas ruins acontecem. Toda vez que a demanda é maior do que a capacidade do tecido, o tecido rompe.
Isso é muito simples. Sim. Toda vez que você emprega uma força numa estrutura, né, e essa estrutura não aguenta esse nível de força, ela rompe. Isso é muito simples. As lesões acontecem assim, né? Então, um erro de dosagem acontece assim. Agora, nem toda lesão que se revela no esporte, ela foi fragilizada pelo esporte. E é isso que você está falando. Olha. Muitas vezes, ao longo das outras 23 horas do dia, aquele corpo está recebendo uma fonte de estresse que está oculto na rotina, fora do foco principal, só que a hora que a gente vai correr, a hora que a gente vai saltar, a hora que a gente vai dar um chute, o nível de energia daquele momento é maior e acaba revelando a fragilidade. Isso acontece, o que deixa o esporte com uma carga desleal de culpa em cima de muitas lesões. Né? Eu tive uma experiência assim, comentei agora há pouco, né? Eu estava com uma lesão no meu tendão calcâneo, e não conseguia solucionar, não sabia o que era. Toda vez que corria, sentia dor. No dia seguinte, após correr, acordava com uma dor, não conseguia pôr o pé no chão direito. E eu nem corri ontem, tô com essa dor quando acordei. O que que é? Comecei a trazer para o consciente e comecei a entender que eu dormia e descanso quando eu tô mais desligado, relaxado, com os pés o pé cruzado, um em cima do outro cruzado, pressionando o tendão uma área calcâneo. específica. É isso mesmo. É isso mesmo, acontece o tempo inteiro. Uma das mais frequentes, relacionada à dor em ardência da sola do pé, que é um sintoma clássico de fascite plantar. Sim. Né? E conversando com as pessoas, você percebe que às vezes elas passam horas e horas do dia, principalmente quem trabalha no escritório, com os pés para baixo da cadeira apoiados na sola do pé. Putz, verdade. Que é o mecanismo de tracionamento da sola do pé. E a pessoa tá aqui, começa a arquear. Também tem tudo isso. E vai uma carga para a ponta do pé, né? E o pé, ele é um arco. A fáscia plantar é um dos tensores do arco, né? Temos 3 arcos, né? O famoso, que é o medial, o menos famoso, que é o lateral, extremamente importante, e o arco anterior. E toda vez que você põe tensão na frente do pé, a gente tende a diminuir o arco. Tá, que é uma estratégia de absorção de energia. Acaba retificando. Ele tende a ficar reto. E o tensor, ele é uma estrutura de ligamentar, né, que fica... Não digo que só ele sustenta o arco, mas ele é um dos tensores. E quando a gente vai para a sola do pé, ele fica tracionado o tempo inteiro nessas questões posturais, ou na alimentação, ou no computador, ou às vezes assistindo um filme, né? Aquilo vai irritando o tecido ao longo de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 20 anos de serviço, né? E tá ali, ele não tá dando sinal. Quando é que vai se revelar? Quando na você hora vai do correr. esforço, que você vai recrutar mais dessa Exatamente, área. porque você vai dar uma carga um pouquinho maior de esforço, mas ele já estava sensível. Se você pega um pé, que é difícil chegar a isso, mas se você pegar o pé dessa pessoa antes dela correr e apertar, ela vai dar um grito de dor. Rígido. Vai dar um grito de dor, vai estar rígido, a musculatura vai estar tentando proteger o músculo, Sim. Vai ficar tenso para tentar acomodar aquela estrutura. E aí eu uso como vilão a corrida é a culpada. E paro de correr. A corrida, vou no fisioterapeuta, ele fala... O tênis... Vou no fisioterapeuta, um profissional da minha confiança, ele fala, para de correr, troca seu tênis, vamos fazer um fortalecimento. Que esse é outro problema. Preciso parar de correr? Não precisa parar de correr. Na maioria das vezes não precisa parar de correr. Aliás, não precisa parar de treinar. Na maioria dos casos, ou a gente está falando só da fascite? Na fascite, sim, ela é uma dor bastante incômoda. A fascite, ela é bastante incômoda. A pessoa... Ela vai querer parar de correr. Agora, não se deve parar de treinar. Nunca se deve parar de treinar, a não ser que tenha uma recomendação médica extrema. Um risco de morte. Por lesão, não. Né? Você não precisa treinar a região machucada. Você tem todo o outro corpo para treinar. Né? Agora, eu vou falar... Você me deu o gancho para falar das frases que eu gosto, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é o que gerencia o espírito da clínica, né? Parar não é uma opção. A vida não para. Parar não é opção, né? E a segunda, que eu gosto bastante, é
Vamos trocar o pneu com o carro andando. Quem assistiu o episódio da Rita, a Rita comentou as duas frases e mencionou você aqui. É isso mesmo. Trocar o pneu com o carro andando é importante porque o sistema que movimenta é o sistema que gera energia, é o sistema que gera metabolismo, é o sistema que gera a ampliação do sistema imunológico, o sistema de cicatrização, inclusive tratamento de dor. Só que isso deve ser bem dosado por profissional. Tá. Você pode poupar a área de dor e treinar todo o restante do corpo. Se você para, você não cicatriza mais rápido a lesão e ainda você destreina, você põe em prejuízo todo o corpo. Não há vantagem em parar. Nosso sistema, nosso corpo, o sistema músculo-esquelético, ele acaba se regenerando com o movimento. A gente estava comentando isso aqui, né? Sim, o movimento, ele estimula a produção de proteínas de cicatrização, geração de energia para que a cicatrização aconteça de forma mais rápida e em melhor qualidade. Né? Porque cicatriz tem qualidade também. Sim. Né? E as pesquisas mostram que se você dosa a carga de exercício, mesmo que não na região machucada, no ao redor, se você dosa muito bem o exercício, você tem uma cicatriz de melhor qualidade em menor tempo. Esse é um sonho. Nossa, com certeza. Né? Então, para que não preciso parar de treinar. Não, para as lesões né? convencionais, não. E ainda consigo manter um pouco do meu condicionamento físico fazendo um tratamento de qualidade. Com certeza. Para quem gosta de atividade aeróbica, né, que tem aquela descarga de neurotransmissor gostosa da atividade aeróbica, sim. Muitos como eu, na época que precisou recorrer à atividade aeróbica para ter o alívio das angústias, transtornos de ansiedade, tristeza, essas coisas, se você não pode correr, você pode pedalar. Na maioria das lesões, se você não consegue correr da sola do pé, não vai doer se você pedalar. Verdade. Então não precisa parar, não precisa abandonar o treinamento. Né? Na maioria das vezes você vai fazer, por exemplo, um treino aí de 50 minutos de musculação, você não vai usar a sola do pé. Você pode treinar deitado, você pode treinar sentado. Você trabalha as variáveis e muda a especificidade. Né? A ciência do esporte, de treinamento físico, não do esporte, ela está tão sofisticada, ela está tão madura, que eu como fisioterapeuta, eu me nego, sabe, a aceitar que um paciente, mesmo que de doença grave, ele tenha que parar a atividade física. Parar não. Ele pode fazer todas as adaptações dentro das dosagens e todas as variações da ciência do exercício, da ciência do movimento. Mas parar não. A gente indica atividade física para quem tem câncer, para quem tem HIV, para quem tem tuberculose e para quem tem uma tendinite, eu vou mandar parar. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Não faz sentido. Doenças cardíacas, a gente tem um setor de educação física dentro do INCOR, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. É baldes de pesquisas científicas provando que a atividade física e o movimento melhoram todo o sistema em doenças graves. Ninguém que está no INCOR está com... O nosso corpo, na verdade, não foi feito para ficar parado. Não, né? Não foi feito para ficar parado. Inclusive... foi feito para correr, sim. Porque tem gente que fala, o corpo do ser humano não foi feito para correr. Lógico que foi feito para correr. Isso é primitivo. É primitivo. Se você não corresse, você não comia. Exatamente. E você era comido ainda. Né? Que via um bicho grande atrás de você. E corria muito, corria né? muito. A gente tem aí relatos históricos e até bíblicos, né, das caminhadas e longas jornadas que as pessoas faziam. Então, antigamente, sedentarismo não existia, não. Não. O que aconteceu é que, à medida que o ser humano foi achando interessante alguns confortos, o corpo foi destreinando. O princípio da adaptatividade. Ele foi enfraquecendo, os ossos do pé foram ficando mais finos, menos robustos, a musculatura intrínseca do pé foi ficando mais frágil, os ligamentos um pouco menos resistentes. Então, não é que assim, no tempo das cavernas a gente corria, e então eu posso sair correndo agora. Calma, você precisa de um período de adaptação, inclusive... né? Que é algo extremamente importante para quem quer começar a correr ou quem quer ampliar o que já corre. Exatamente. Né? Exatamente. Adaptação, constância de treinamento, seguir a planilha com a dosagem recomendada para que o corpo saia do frágil e ele vá numa crescente até o próximo nível. Independente da escolha que seja esse nível, né? De uma forma orientada e com calma, né? Calma, isso é muito interessante. Progressiva, mas com calma. Por quê? Cada tecido tem um tempo de adaptação. Músculo é espetacular, né? E cada indivíduo.
Cada indivíduo, inclusive, né? Dentro da tua realidade Sim. de vida e tudo mais, questões pessoais, né? Tudo mais, né? De conformação física, tudo mais, né? Sistema vascular, sistema cardíaco, o gás, né? Em 1, 2 semanas você está voando. Sim. O sistema muscular, ele vai precisar de 12, 15 semanas. E o sistema tendíneo vai precisar de meses. Inclusive, isso é o principal causador das lesões. Porque a gente tem um índice muito alto de lesão dentro do primeiro ano de corrida dos indivíduos, né? Verdade. Isso é super conhecido, né? Verdade. E então, uma vez eu vi Gustavo Leporassi, né, que eu gosto demais dele, né, do Rio de Janeiro, né? Ele é um grande pesquisador, publica muito. Eu estava num curso dele e ele uma vez falou isso. Qual é a principal causa de lesões no corredor? A principal causa de lesões no corredor do primeiro ano, para começar, é o perfil do corredor. É o perfil do corredor. Adultos jovens, por volta de 30 anos de idade, que já estão naquela fase de estabilização profissional, buscando melhora de qualidade de vida. Geralmente é esse perfil mesmo. Exatamente. E também buscando autovalorização. Sim. Eu vou cuidar de mim. Sim. Né? E esse é um bom perfil, digamos assim. Tá. Qual que é a parte ruim do negócio? A ansiedade em calçar o tênis e já sair correndo. E querer performar. E querer performar. Porque, de fato, falar assim, eu fui um que antigamente eu falava assim, correr parece fácil, mas não é. Não, correr é fácil sim, você põe o tênis, você corre. Né? Qual é o problema disso? Você não está preparado para isso. Sim. Né? Então, por isso a importância de você... eu vou começar a correr, então eu vou consultar um professor de educação física. Aí vai fazer vai colher o perfil, né? Vai orientar a respeito da modalidade de esporte, vai colher as informações de qual estado que está e vai dosar a atividade física. Quem fizer isso não vai se machucar, a não ser que seja um acidente, que ninguém está livre de ter um acidente. Né? Ao mesmo tempo que essa acessibilidade ela é benéfica, ela também é a vilã. Só que ela expõe, né? Ela expõe muito. Ela expõe. Eu adoro o acesso da corrida de rua. Eu adoro. Eu acho que é algo maravilhoso. E como tem crescido, né? Não sei como é a demanda para você no consultório, né? Mas como tem crescido a questão da corrida de rua. Cresce bastante. A gente passou por um boom da corrida de rua aproximadamente, eu acho que há 10 ou 8 anos atrás, né? E naquela época, a frequência de corredores na clínica foi muito maior. Tá. Porque nem as equipes de orientação, as equipes de assessoria estavam preparadas. Sim. Essa é real. Né? E agora a gente está com 10 anos de experiência já em corrida de rua para amador e a gente já cometeu todos os erros. Então, agora mesmo quem já está começando, né, com um podcast riquíssimo desse seu aqui... Muito obrigado. Né? Vai cometer muito menos erro do que naquela época que a gente nem tinha, por exemplo, o podcast, a gente nem tinha especialistas falando no YouTube a respeito, dando orientação e tudo mais, né? Então foi tudo muito experimental. Agora, mesmo para quem não tem o acesso ainda ao profissional de educação física, mas ele já criou um interesse, todo mundo hoje em 2024 tem o hábito de ir no YouTube e assistir uma aula, assistir um podcast, seguir alguém bacana, né? Sim, isso minimiza muito, já está minimizando muito o erro, né? Com certeza. Isso é o correto? Não, isso não é o correto, mas é muito melhor do que o que a gente tinha há 10 anos atrás. Com certeza. O correto é você passar pelo profissional especialista da área e você ser integralmente orientado e assistido por ele. Sim. Esse é o correto. Hoje a gente tem uma facilidade de acesso ao conhecimento, né? O que é benéfico, mas ao mesmo tempo nem tanto. Faca de dois. Né? Então, assim, o quanto a gente tem visto aí nas redes sociais e a gente sabe, pelo público que a gente está convivendo, né? Que tem muitos atletas amadores competindo em altíssimo nível. Sim.
Não, né? Performando, que essa palavra, eu acho uma palavra muito polêmica, né? Performar. Porque o que é performar para mim é muito relativo do outro. Então, performar para mim pode ser correr a um pace de 6 e eu tô performando. Eu tava performando com 5K. Olha isso. Não é? Tava performando. Porque performar é o tava seu ótima melhor. Performance antes de ir pegar um plantão às 7 horas da manhã, não é? Eu me senti ao máximo, é isso mesmo. Sim. Você não precisa se comparar com o campeão mundial, recordista do último ano. Se você fizer isso, você está viajando. E a corrida tem muito disso, né? É uma autocompetição. Sim, a corrida é você se superando. Você não tem que se comparar com ninguém. E eu acho que isso que tem encontrado muitos atletas amadores, muitos adeptos à corrida, essa questão da superação, né, própria. E também essa questão de querer performar. Eu vejo muito isso hoje em dia, né? Muitos atletas amadores indo atrás dessa performance, indo atrás... E, digamos, Edu, que a gente sabe que são muitos fatores, né? A gente já comentou aqui, já defendeu alguns deles. Estou me alimentando bem, beleza, pontinho para mim. Tenho um profissional de educação física, uma planilha guiada, um treinamento, uma periodização corretinha. Outro pontinho para mim. Tô com a minha psicóloga em dia, faço um acompanhamento psicológico, tudo redondo. O que eu posso fazer para performar ainda mais? Posso chegar para você e falar, Edu, tô com tudo em dia, mas ainda quero melhorar. Sim, eu começaria pelo médico do esporte. Médico do esporte. Eu começaria pelo médico do esporte. Tem questões no invisível que são muito importantes, né? Fazer uma boa avaliação bioquímica do corpo, colher os exames de sangue, urina, exames de fezes e ter certeza de que não há uma sobrecarga prévia daquelas que podem comprometer o sistema né, gerador da vida, né, de manutenção da vida, gerador não, de manutenção da vida, né? Então, e esse médico do esporte, ele além de corrigir detalhes do invisível que já vão te deixar... Químicos. Exatamente. Hormônios são um deles, mas às vezes a própria condição ali de algum outro fator gerador de energia do corpo está ruim. Sim. Por exemplo, ferro, hemoglobina, eu estava com uma aluna que ela não conseguia evoluir, se sentia muito cansada e tudo mais. Aí eu falei para ela, procura um endocrinologista, um médico do esporte, dá uma olhada na sua ferritina. Exatamente. Porque às vezes o ferro está baixo, os níveis de ferro no sangue que estão trabalhando está baixo. E a gente sabe que o ferro é um dos principais transportadores de hemoglobina. Né? Então, e se não carrega oxigênio não tem oxigênio no músculo, o VO2 vai estar prejudicado. Exatamente. Então, sem oxigênio, duas coisas, né? E são coisas do invisível. São coisas do invisível, né? Então, se você tem, por exemplo, né, algo relacionado nesse aspecto, primeiro que você não vai carregar níveis suficientes de oxigênio para neutralizar né, o sistema gerador de... Sim, a demanda é maior do que a carga que o seu corpo consegue carregar. E você não vai produzir energia. Né? Além de não produzir energia, você vai antecipar a tua fadiga, né? Porque os níveis a acidose aumentam. Então, essa é uma das coisas. Se você está, por exemplo, com níveis de testosterona muito baixo, isso é um tema um pouquinho ainda, é um tabu que precisa ser quebrado. Né? Se o teu nível de testosterona ele está baixo, né? Mesmo que ainda acima do limite que o laboratório que você fez recomenda, né? Nada no tanque, na reserva é bom. Porque o laboratório tem um valor de referência que é um valor mediano. Exatamente, ele não sabe quem você é. Né? Então, você precisa sim ajustar o teu sistema de hormônios, seja corrigindo a alimentação, que faz a testosterona melhorar, seja suplementando com fitoterápicos, vitaminas especiais, que faz, seja, né, num caso extremo, de uma necessidade de uma reposição de hormônios, se você puder fazer, o médico do esporte vai te orientar isso. Então, isso vai te lançar para já num posicionamento muito privilegiado no que diz respeito à prática de atividade física com saúde. Que legal. E aí a gente fala de performance não só durante a atividade, né, Edu? A gente começa a falar de performance para a vida. Para a vida. Primeiro você cuida da saúde, você garante a vida com saúde. Depois você amplia a saúde com bem-estar. Aí esse cara vai produzir, essa mulher, enfim, vai produzir melhor no trabalho, vai conseguir render muito mais no dia, vai conseguir dormir. Vai descansar. Brigo muito com os meus alunos que, não consegui render, quebrei no treino. Mas você dormiu? Você tá dormindo?
Não, não tô. Tô estressado no trabalho, não tô dormindo. Então não repõe energia, não Tem sobra para o como. próximo dia. Não né? tem como. Então eu gosto muito de começar com esse médico do esporte. Por que o médico do esporte? Porque o médico do esporte ele não trata necessariamente de doença ou lesão. Uhum. Né? Ele pode pegar o teu sistema e otimizar o teu sistema dentro de um conceito ainda de saúde. Né? Eu tenho o privilégio de ter o Dr. Sérgio Jeremias, é o médico da clínica, o nosso médico de esporte da clínica. Né? Ele é, assim, ele é um genial, além de ser um esportista da vida inteira, ele é um mega especialista nisso, vê teus exames. Não, você está saudável, mas... Qual é a sua demanda? Qual é a sua demanda? É essa. Ah, não. Então a gente precisa adequar isso daqui dentro para você chegar lá, né? O pessoal da psicologia, né? Ah, psicologia do esporte. Não precisa ser psicologia do esporte, porque você não é um atleta de alta performance, né? Mas você precisa se entregar dentro das consultas de psicologia para você tratar os conflitos que te drenam energia, que te põem em sofrimento e te drenam energia e te ligam os alarmes fora do ambiente mecânico, né? De repente, aquela rigidez sua, muscular, ela é causada por um sofrimento emocional que você nem sabe que você tem. Ou muitas vezes sabe que tem e você precisa resolver isso. E aí está refletindo numa dor muscular. Com certeza uma dor muscular, ou então num aumento de gasto de energia por tensionamento muscular, né? Ou uma diminuição da amplitude do movimento porque você está protegendo, você está em sofrimento, né? E isso não é mecânica. Isso não é mecânica, né? E a questão dos distúrbios de odontologia, como eu falei, para você poder se orientar o teu sistema neural alto melhor, não gastar energia. O sistema emocional está relacionado diretamente com descargas de energia na boca. Né? Muitas vezes o bruxismo ou o apertamento dentário são descargas emocionais, acontecem às madrugadas ou às vezes ao longo do dia, isso gasta um caminhão de energia. E quando você vai praticar esporte, você já está cansado. Isso é interessante, essa questão do sono, né? Porque a média, né, do Brasil é de 6 a 8 horas, fica mais perto da casa das 6 horas. São 6 horas que você está dormindo com o seu corpo desligado, fazendo coisas no automático que você nem sabe. Exatamente. Então, por exemplo, eu dormia com os pés cruzados e nem sabia. Tá e me causou uma lesão. E o quanto é importante essa questão do sono, né? A gente estava comentando aqui sobre a síndrome do trato iliotibial e aí você comentou a questão do colchão, né? Colchão, exatamente. Tem algumas pegadinhas, né? Principalmente ao redor do momento do sono, porque como a gente perde a consciência durante o sono, a gente acaba negligenciando as coisas que acontecem ao longo do sono. E a gente também não dá importância para o sono por conta disso, porque você não está consciente, né, de que ele acontece, né? Embora seja uma das fases mais importantes de todo o processo, Sim. Porque o sono é a garagem do corpo, é a hora que você vai fazer todo o reparo, né, dos gastos feitos, você vai repor materiais do corpo, bioquímicos, você vai fazer reparo de estruturas estragadas e você vai reabastecer o corpo de energia durante o sono. Se você não desliga durante o sono, se você tem um sono raso, né, você não descansa. Certo. E você vai abastecer o teu corpo com pouquíssima energia. E você vai começar o próximo dia já com meio tanque. Então você tem uma Ferrari, mas você está abastecendo com uma gasolina adulterada. Exatamente, né? Ou com pouco combustível, né? Então você vai perceber esses sinais de desgaste, né? O sono é extremamente importante, principalmente para a saúde cardíaca, cardiológica, né? O coração não para. A gente está falando muito de músculo. O coração é um músculo que não para. Como o coração descansa? Reduzindo a frequência dele de batimento cardíaco. Agora, se você está dormindo, olha lá, vou conectar tudo agora. Se você está dormindo, tem um conflito emocional, você ativa um sistema de alarme, você libera adrenalina durante o sono, você faz força da mordida para lutar contra aquilo, enrijece a musculatura, aumenta a necessidade de oferta de oxigênio, aumenta a circulação, aumenta a frequência cardíaca. E o seu coração à noite que ia bater menos para descansar, muitas vezes numa crise dessa, ele bate mais do que se você tivesse acordado
Às vezes até, dependendo do nível de atividade física, numa crise dessas, você pode ter um pico de frequência cardíaca maior do que durante o treinamento, né? A gente está falando de uma noite. Imagina isso durante 30, 40 anos, 50 anos. E está no seu inconsciente, exatamente, muitas vezes. Então, um coração que ia durar X tempo, ele vai abreviando o tempo de vida dele porque ele não descansa. Ele é um músculo cansado. Né? Então, olha, isso pode acontecer durante o sono. E aí a pessoa pratica exercício físico, é super saudável e acha que está tudo bem, quando na verdade essa questão integrativa está trazendo... A falta dessa questão integrativa está trazendo um prejuízo. Exatamente. Veja como é importante conectar diagnósticos, mesmo que esteja no campo do invisível, né? E de todos que a gente falou agora, nenhum participa do ambiente mecânico ortopédico que é saturado em todo tipo de entrevista de corrida que a gente Sim. A questão da mecânica ortopédica, na verdade, ela é o sinalizador. A mecânica ortopédica, ela é assim, o clássico dos clássicos em traumatologia. Tá. Estava correndo e torci meu pé. Ortopedia, não tem o que discutir. Vai para o UPA, radiografa, chama o ortopedista, senta com ele, tem uma aula de tratamento disso, né? Uma ruptura de tendão, uma ruptura muscular, sabe? Um acidente, ou seja, mesmo um trauma. Pô, estava correndo, fui atropelado por uma moto, tive uma fratura. Isso é 100% ortopedia, né? Certo. Outras condições, é muito importante que você se submeta à avaliação de ortopedia, mas você também vai precisar avaliar se aquela questão crônica, falar, olha, do nada começou uma dor no meu tendão. Esse do nada tem muita coisa por trás. Do nada começou uma lombalgia, né? Do nada começou uma dor na frente do meu joelho, isso pode ser ortopédico, mas pode também não ser. Pode também não ser. Entendeu? Então, clássico dos clássicos, no meu ponto de vista, em ortopedia, são os acidentes. Tá. Não tem o que discutir. As dores que vão acontecendo, né, e que a gente não sabe de onde vem, você deve sim ser examinado por um ortopedista, mas você não pode negligenciar essas outras questões que a gente falou. Interessantíssimo. Interessantíssimo, porque principalmente as questões do campo invisível. Quem fala sobre isso? A gente não vê. Não isso, vê. Né? Infelizmente tem pouquíssimo interesse em se estudar e evoluir para essas questões, né, do neurosensorial. Sim. Né? E do neurosensorial integrativo, né? Por exemplo, o dentista que se interessa por isso, o médico que se interessa por isso, o professor de educação física que se interessa por isso, o psicólogo, o fisioterapeuta que se interessa por isso. Então, essa é uma área que ela ainda tem que ser preenchida. Sim. A ciência já existe. Com excelentes ferramentas, aliás, né? Agora, a gente precisa preencher de profissionais capacitados para fazer a detecção, os apontamentos e as correções. Cada um dentro do seu campo, conseguindo trabalhar de forma integral. Porque senão a gente vai cometer o erro da cegueira seletiva, comer bola na avaliação neural sensorial, né? E esperar o prejuízo ortopédico. Exatamente. E o que acontece se você não corrigir? Você vai tratar o ambiente ortopédico, o terreno ortopédico, e daqui a pouco volta a lesão outra vez, porque a raiz do problema não foi... Você tratou o sintoma e não a causa, né? A gente estava comentando aqui também, né? Eu falo que a gente estava comentando, pessoal, que a gente ficou um tempinho aqui no pré, sobre a questão da osteopatia. A osteopatia trata muito isso, né? A osteopatia é uma ciência extremamente inteligente. Eu sou um grande admirador da osteopatia, incentivador de que as pessoas tratem com o conceito da osteopatia e com especialistas também em osteopatia. Que a osteopatia, ela primeiro se preocupa com o diagnóstico da raiz do problema, né? Ela gasta mais tempo se preocupando com elaborar um bom diagnóstico, uma boa hipótese de diagnóstico da raiz do problema, e depois a solução tende a ser extremamente simples, porque você dá um tiro no meio do alvo, não é? E uma observação antes que eu deixe passar a respeito de dor. A dor é um alarme inespecífico em localização, em intensidade e em momento. Você pode ter dor terrível e não ter nada. E você pode ter uma fratura e não ter dor. Ô, louco. Então, dor não é confiável, embora deva ser investigada. Tá bom? Eu só queria falar isso porque eu tô com isso na cabeça. Interessante. É muito interessante. Não confiem na dor, mas investiguem.
tá bom? Não confie na dor, mas investigue. Você pode ter dores terríveis e não ter nada. Hoje, eu tenho pelo menos 4... Um é o atleta. Eu tenho 4 pessoas na clínica tratando dores terríveis, que elas já foram escaneadas com tudo e elas não têm nada. Elas têm uma sensibilização do sistema de dor, sistema de sensibilidade, sistema sensorial. É um exagero. Certo. Entendeu? É um exagero do sistema de sensibilidade que cria um ambiente ruim para o sistema nervoso central e ele manda um sinal de dor, seja ele preventivo, seja ele o que for, né? Isso tem de monte, né? E não é porque dói na área do tendão que é uma tendinite. E aí eu vou ficar tomando remédio a vida inteira sem saber o que é. Infelizmente é o que mais acontece. Por isso que eu digo assim, a falha, o erro de conceito na elaboração de um diagnóstico, o erro nas escolhas da ferramenta de diagnóstico, do ambiente de conceito de diagnóstico, né? Gera diagnóstico errado, que gera tratamento errado. Se você errar o diagnóstico, você nunca vai acertar um tratamento. Sim. Né? E, infelizmente, os clássicos que a gente vê no YouTube, os clássicos que a gente vê de protocolo, é baseado no sistema clássico de avaliação, que não é infalível, inclusive é falho. É muito falho. Né? Até porque nós somos indivíduos únicos. Exatamente, exatamente. E as coisas mudam, existem muitos conceitos de excelentes pesquisadores no mundo que as universidades não abraçam e não ensinam, nem na formação e nem na pós-formação. Porque a gente está falando muito aqui de lesão, mas o quanto é deficitária essa questão na formação. Muito. Né? Se o profissional não vai atrás, não tenta ir atrás desse conhecimento, dessas pesquisas e dessa formação, ele vai atrás de pós-graduação, de muitas coisas e não vai ter acesso a esse conhecimento. E ele vai ficar na caixinha, reproduzindo aquele box de informação, né? Que vai levar a gente sempre para o mesmo erro de diagnóstico e sempre para o mesmo erro de tratamento. Né? Edu, isso é muito interessante e galera, fica a dica. Como é importante você ter profissionais bons ao seu lado, profissionais que te acompanhem de forma integrativa e que saiba, de fato, avaliar a sua condição como única. Porque nós não somos iguais. Nós somos seres humanos, máquinas perfeitas, mas a gente tem que levar muito em consideração o princípio da individualidade. E Edu, o papo tá sensacional. Para mim, eu fico aqui a noite inteira. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo, né? Tem um time dessa ação. A gente falou muito aqui sobre lesão, sobre um monte de coisa, um monte de dúvida. Espero que você volte aqui mais vezes. Né? O convite está super feito já. Se considere de casa. Obrigado. Mas para quem tem algum problema, tem alguma dor, está sentindo que tem a necessidade de ter uma orientação mais de perto e quer te procurar, como que a gente consegue? Hoje o Instagram acho que é a ferramenta de mais acesso, né? Tem um Instagram da clínica, chama Clínica Massucato, né? Tem um Mzinho verdinho, não é difícil ver. Abre o Instagram, tem fotos lá da clínica, tem fotos minhas trabalhando, tem fotos da estrutura da clínica. Entra em contato pelo Instagram da clínica, legal, né? Ou pelo telefone, que é um WhatsApp, manda uma mensagem. E tem lá no Instagram também o WhatsApp? Também tem, né? E o WhatsApp é 12, né? Que nós estamos no litoral, 99193 3332. Legal. É bom? E lá na clínica tem profissionais de diversas áreas? Hoje, na clínica do centro, nós temos o médico do esporte, nós temos o psicólogo, nós temos um massagista acupunturista e eu de fisioterapeuta. Essa é a nossa equipe principal da clínica, mas nós temos as clínicas de suporte. Legal. E nós podemos dar as indicações dos melhores ortopedistas em São Sebastião e Caraguá, dos melhores cardiologistas em São Sebastião, em Caraguá, nutricionistas e todos os dentistas, como eu falei, né? Se os profissionais que têm a necessidade, eles não estiverem dentro da clínica, nós fazemos questão de encaminhar para profissionais competentes. Que legal. Então, quem procurar vai ter um tratamento integrativo e pode ficar tranquilo que vai estar sendo assistido de uma forma completa. Sempre de uma forma completa. A gente nunca fica amarrado em sistemas pontuais. O ser humano é muito complexo
para ter um problema amarrado num ponto só. Sim, e só pra gente finalizar aqui, que a gente falou nos bastidores, eu quero que você fale no ar. E aí eu tô com uma lesão, vou ficar 2 meses, 3 meses, 6 meses lá na sua clínica? Ah, muito difícil acontecer. É isso porque eu tenho o bom hábito de dividir o problema com os meus amigos da educação física. Não é? Então eu acho que eu sou... Para quem me conhece sabe que eu sou apaixonado no mesmo grau que eu sou grato à fisioterapia por tudo que ela tem feito na minha vida. Além da formação, eu acho que isso foi um dom que Deus me deu. Hoje eu tenho a certeza disso, né? Mas, apesar de todo esse fascínio pela fisioterapia e conhecer que a fisioterapia tem um universo de possibilidades em diagnóstico e tratamento, eu entendo também que ela é um adaptador pequeno entre o estado de doença e até o paciente alcançar o estado de saúde. É legal. Né? E no meu conceito, pode ser até um conceito um pouco antigo, mas no meu conceito, passou do estado de doença para a saúde, está na vez do profissional de educação física. Bacana. Que inclusive tem, né, a maior fatia de responsabilidade no que diz respeito à manutenção e ampliação do estado de saúde de todos os indivíduos na face da Terra. Né? Eu acho que tem as equipes médicas em suporte e tudo mais, tem o momento do médico em doenças específicas de tratamento do médico, do dentista, de todos os outros profissionais, né, que são muitos agora, mas assim, no que diz respeito à fisioterapia, eu posiciono a fisioterapia como um adaptador. Ela tem o momento, mas ele tem que sair de cena para que a educação física possa decolar com o que não é mais paciente, com o aluno ou o atleta. Quase atleta. Isso. Eu sou filho de professores de educação física. Olha que bacana. Eu cresci dentro da quadra, dentro da escola, então eu conheço desde dentro de casa o potencial da educação física e a importância da educação física como ferramenta social e de saúde. Eu conheço isso, né? Então, por isso que eu faço questão de trabalhar. E eu quero fazer um elogio. São Sebastião, das cidades que eu conheço, é a cidade que tem o maior número de profissionais de educação física capacitados. Olha que legal. E é por isso que eu tenho esse conforto de dar alta precoce da clínica de fisioterapia para as academias, para os estúdios, né? Muitas vezes para a orientação do profissional de educação física em casa, porque eu me sinto seguro trabalhando com os profissionais aqui dessa cidade. Que legal, isso é importante saber, hein? E Edu, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por esse respeito à minha profissão, né? O profissional de educação física. Isso é primordial e isso para mim é muito gratificante, né? E eu fico muito feliz da gente ter na cidade profissionais como você atuando aí no âmbito esportivo, no âmbito da qualidade de vida e dando saúde para essa galera aqui de São Sebastião. Muito obrigado mesmo, Edu. Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas para você. Obrigado. Volte sempre. E pessoal, você que ficou com a gente até aqui, até agora, espero que você tenha gostado, assim como eu gostei, estou saindo daqui muito feliz. E nos acompanhe, siga nas redes sociais, clica no botãozinho aqui, nos segue no YouTube também, que isso é importante pra gente. E a gente tá com uma promoção, hein? O like é de graça, mas é só hoje, mas curte lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até a próxima, valeu!